Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal E por Falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Este nosso vídeo de hoje já é um segundo vídeo que nós fazemos sobre esse tema, o ID. É um complemento, é uma ampliação do estudo desse tema. Nós vamos deixar nos nossos comentários o link para o outro vídeo referente ao sufixo id. Quem tiver interesse, por favor, assista o outro vídeo. Hoje nós vamos trabalhar os verbos criados com o sufixo id. Verboi faritei per la sufixo id, estas tiam senobiectai. Tio estas netransitivae verboi. Então, os verbos feitos com o sufixo id são sempre sem objeto direto. Eles são verbos intransitivos. Bom, meus amigos, nós vamos começar com o uso do id com verbos transitivos. O uso de id com transitivae verboi. Devemos lembrar que os verbos com id, mesmo quando tendo origem em um verbo transitivo, eles serão sempre verbos intransitivos. Então, todos os verbos formados com o sufixo id serão intransitivos. Exemplo, vamos ver alguns exemplos. Fare, fazer, fazer, fare, é um verbo transitivo. Quem faz, faz alguma coisa. Faride, quando nós acrescentamos o sufixo id, nós temos o verbo faride, que significa fazer-se, tornar-se, que é um verbo intransitivo. É um verbo reflexivo, portanto, intransitivo. Faz a si mesma. Larrundoi, fares, multon dabruo. Os cães faziam muito barulho. Estavam fazendo muito barulho. Então, faziam. Faziam o quê? Muito barulho, objeto direto. Já nessa outra frase, Esperanto, kai Zamenhof faridis prescau sinonimoi. O Esperanto e Zamenhof tornaram-se, fizeram-se quase sinônimos. Então, fizeram-se, tornaram-se, verbo reflexivo. Outro verbo, vec, significa interrompe ies dormon. Antes da tradução da frase, vamos ver essa pronúncia da palavra interrompe. Não é interrompe, como em português, é interrompe. Falamos os dois R's separadamente. Então, vê que significa interromper o sono de alguém, ies, alguém, o sono de alguém. She
min vecis el mia malbona sonjo. Ela acordou-me do meu sonho ruim, malbona sonjo, sonho ruim. Então, sujeito she, quem realizou a ação, objeto direto min, she vecis min, acordou a mim, acordou a mim. Vecide, reconsciide eu dormo. Vecide é a própria pessoa voltar do sono, né? Restabelecer-se do sono, acordar. Hiero quiam li vecidis iam nestis prescau la tagmeso. Então, ontem, quando ele acordou, não acordou ninguém, ele acordou, ele despertou do sono. Já eram quase meio-dia. Ferme, malferme, ferme, fechar, malferme, abrir. La verboi fermi cae malfermi estas transitiva e verbo. Os verbos fechar e abrir são verbos transitivos. La viro tui malfermis la pordon. O homem há pouco, recém, abriu a porta. Ele abriu a porta há pouco, recém, recém. Então, malfermis la pordon, objeto direto, la pordon. La viro baldal fermos la pordon. O homem logo, em breve, fechará a porta. Já nesta outra figura, oni ne devas forgesi que la verboi farita per la sufixo id, estas tiam ne transitiva e verboi. Não se deve esquecer que os verbos feitos com o sufixo id são verbos intransitivos. La pordo brue fermidis. A porta fechou-se barulhentamente. A porta fechou barulhentamente. Não dizemos quem fechou, como fechou. A porta fechou-se. La pordo brue malfermidis. A porta abriu barulhentamente. Não sabemos quem abriu, nós estamos dizendo isso. Então, foi a porta. Turne, girar, virar. Turne significa girar, virar. Larrundo turniciam capum protimo. O cão vira a sua cabeça por medo, por causa do medo de alguma coisa. Ele olha para trás. Já nesta figura, latero turnidias circa siaxo. A terra gira em torno do seu eixo. Ninguém gira a terra gira em torno do seu eixo. Quando dizemos que uma roda gira, nós não dizemos que alguém está girando a roda. O mecanismo faz com que a roda gire. Se eu quiser dizer que o mecanismo gira a roda, eu vou usar o verbo turne. Se eu quiser dizer que a roda gira, eu vou usar o verbo turnides. Colecte, reunir, colher. La pentrajoi collectis circa si, multae admirantoe.
as pinturas reúnem em torno de si muitos admiradores. Numa exposição acontece isso. Já na frase "la larmoi collectigas enchiai oculoi", as lágrimas se reúnem, né? Se agruparam nos seus olhos, nos olhos dela. Detrui, destruir. Detrui significa destruir. La shitormo detruis la domon. A tempestade destruiu a casa. Já nesta outra frase, tiui miai planoi detruides quiam mi provis ilin em practico. Todos os meus planos destruíram-se. Os planos destruíram-se. Eles não destruíram ninguém. O plano não destrói ninguém. Destruiu-se quando eu os testei na prática. Quando eu testei os meus planos na prática, eles destruíram-se. Uso de id com netransitiva e verbo. Uso do id com verbos intransitivos. Malsani, malsanide. Malsane é estar na condição de doente, né? E malsanide, adoecer. Laedizino, malsanides, caeli venigis, lacuratsiston. A esposa, a mulher, adoeceu, ninguém a adoeceu, ela adoeceu. E ele, o marido, certamente, venigis, fez vir, lacuratsiston. Vejam que o verbo venig, com ig, não com id, com ig, é verbo transitivo. Pede o objeto direto. Fez vir quem? Fez vir o médico. Dorme, endormide. Patse, licuchides, caetui, endormides. Então, pacificamente, em paz, ele colocou-se na cama, deitou-se e logo adormeceu. Colocou-se no sono, adormeceu. Então, cushide, id, cuxe, colocar-se, deitado, deitou-se. Endormides, id, endormo, colocar-se no sono. Precisamos estar atentos, pois em nosso idioma, a língua portuguesa, alguns verbos são usados da mesma forma, tanto quando estão como verbo transitivo e, portanto, pedindo objeto direto, ou funcionando como verbo reflexivo, não pedindo objeto direto. Isto não acontece em Esperanto. Por exemplo, dizemos: 1. Ela acordou o marido. Ela acordou alguém, objeto direto, o marido. 2. Ela acordou. Então, usamos a mesma palavra tanto para o verbo reflexivo quanto para o verbo transitivo. Na primeira frase, o verbo é transitivo. O marido foi acordado por ela e é o objeto direto. Na segunda, não temos a figura do objeto direto, mas a palavra usada foi a mesma. Outros exemplos. Numa sala de aula, comente-se, começar. Comenticide, também começar em português. La instruisto, comentis la leciono. O professor começou a aula.
o professor deu início à aula. Então, verbo comente-se. La lezione comencidios. A aula vai começar, começará. Eu aí não estou dizendo que alguém começará a aula, eu não estou dizendo quem vai começar. A aula começará. E isso é preciso o uso do id. Fine, acabar, terminar. Finide, também acabar, terminar. La instruisto finis la lezione. O professor terminou a aula. Então, o professor agiu e terminou a aula. Já na outra frase, la lezione finidis. A aula terminou. Simplesmente a aula terminou. Nada a ver com quem terminou a aula. Uso do id com prepositio kai sufixo. Ela deitou-se cedo. She frue enlitidis. Colocou-se na cama, no leito. Enlitidis. Lito, cama, leito. Em, dentro. Colocou-se na cama, deitou-se. Em, na, lito, cama. Quando ela faz com que os filhos deitem, ela deitou os filhos ou os fez deitar, eu já não vou usar o sufixo id, porque ela vai agir, ela vai realizar uma ação. She enlitigis la filon. Então, eu tenho que usar o sufixo ig, que dá a ideia de uma pessoa realizando a ação em relação a outros ou outra coisa. She enlitigis la filon. La filon, objeto direto. She, sujeito. Neste caso, preciso usar ig e não id, pois a frase exige um objeto direto. Em, dentro de. Mi entrainides kai voiades ao la fama urbo. Eu embarquei no trem. Traino, trem. Ide, colocar-se dentro. Então, eu me coloquei dentro do trem. Eu embarquei e viajei para a cidade famosa. Traino, trem, em, dentro, entrainide, se colocar dentro do trem, embarcar no trem. Em português, nós usamos a palavra embarcar, que vem de barca. Enchipide, chipo, navio, colocar-se no navio, embarcar no navio. Endomide, domo, casa, entrar em casa. Endomide, entrar em casa. Sem, sem vestide, ide, sem vesto, despir-se. Então, sem vestide significa despir-se. Diris la patrino ao la fileto, disse a mãe para o filhinho. Viestas iam suffice granda, kai povas sem vestide sola. Você está já suficientemente grande e pode despir-se sozinho. A mãe educando o filho. Ano, sufixo an significa ano, participante, sócio, membro. Anide, ide, ano. Anide, an, sufixo com ide, anide, ide, ano, tornar-se sócio.
li anidios alla clubo. Li decidis anidi al nova futbala clubo. Ele decidiu tornar-se sócio do novo clube de futebol. Com junto de, prepositio com. Cunide, id cuna, unir-se, reunir-se. Hieraŭ li cunidis cum siaj amicoj. Ontem ele reuniu-se com seus amigos. Cunidis, reuniu-se. Til vespere, ili cunidis em mia ĉambro. Toda tarde, todo anoitecer, eles reuniam-se em meus aposentos, em meu quarto. Vamos ao nosso quiz. Vamos responder as perguntas. Questão 1. Como devo dizer em Esperanto? Minha mãe acordou cedo. Opção A. Mia patrino frue vex. Opção B. Mia patrino frue vecidis. Opção C. Mia patrino malfrue vecidis. A opção A está errada, porque significa minha mãe acordou, mas no sentido de que acordou alguém cedo. Ela acordou alguém, e na frase não está dizendo quem, mas seria acordar alguém, não ela acordar. Então está errada. A opção C também está errada. Mia patrino malfrue vecidis. Quer dizer que a minha mãe acordou tarde. Malfrue significa tarde. Isso também está errado. Então, a resposta correta é a resposta B. Minha mãe acordou cedo. Mia patrino frue vecidis. Questão 2. Como devo dizer em Esperanto? O pai acordou os filhos às 5 horas. Opção A. La patro vecidis la filoj ielakvina horo. Opção B. La patro vex la filojn iela sesa horo. Opção C. La patro vex la filojn ielakvina horo. A opção A não está errada. Ela diz la patro vecidis la filoj ielakvina horo. E na realidade, isso significaria o pai acordou, não acordou ninguém. Então, esses filhos aí estão colocados de maneira errada. Não, a frase que seria correta aí seria la patro vecidis ielakvina horo. O pai acordou às 5 horas, não acordou ninguém, acordou. Ele despertou do sono às 5 horas. Opção B também está errada. La patro vex la filojn iela sesa horo. Então, significa o pai acordou os filhos às 6 horas. E não é a frase correta. A frase correta é la patro vex la filojn ielakvina horo. O pai acordou os filhos às 5 horas.
Questão 3. Como dizer em Esperanto? A palestra começou às 20 horas. Opção A. La prelego komenciĝis je la 12 horo. Opção B. La prelego komencis je la 12 horo. Opção C. La prelego komenciĝis je la 10 horo. A opção B está errada, porque a palestra, por si só, não pode começar nada. Então, quando eu digo la prelego comences, significa porque comences é um verbo transitivo, significa que ela tenha começado alguma coisa. E, na realidade, ela não começou nada. Então, essa opção está errada. A opção C também está errada, porque ela diz que la prelego komenciĝis je la 10 horo. Significa que a palestra começou às 10 horas. A opção correta é a opção A. La prelego komenciĝis je la 12 horo. 20 horas, 12 horo. A questão 4. Como devo dizer em Esperanto? Por causa dos muitos desgostos, os cabelos dele ficaram grisalhos. Pro la multaj ĝojoj liaj haroj tute griziĝis. Opção B. Pro la multaj malplezuroj liaj haroj tute griziĝis. Opção C. La multaj malplezuroj grizigis liajn harojn. A opção A está errada. Por causa das muitas alegrias, porque joio não é desgosto, é alegria. Então, ela não fala de desgosto. A opção C também está errada, porque ela diz que os muitos desgostos tornaram grisalhos os cabelos dele. E a nossa frase é por causa deles. Então, a resposta certa é a B. Pro la multaj malplezuroj liaj haroj tute griziĝis. Por causa, dos muitos desgostos, os cabelos dele ficaram grisalhos. Questão 5. Como devo dizer em Esperanto? Ela adoeceu após a tempestade. Opção A. Ŝi malsaniĝis post la ludado. Opção B. Ŝi saniĝis post la medikamento. C. Ŝi malsaniĝis post la ŝtormo. A opção A está errada porque ela diz que ela adoeceu após a brincadeira, ludado, brincadeira. A opção B também está errada, porque ela diz que ela se curou após o medicamento. E não é isso que nós dizemos na frase. A opção correta é a C. Ŝi malsaniĝis post la ŝtormo. Stormo, tempestade. Questão 6.
aqui nós vamos fazer ligar a coluna em Esperanto com a coluna em português. Então, o que significa efectivides, o que significa farides, o que significa amacides, o que significa disvastides e o que significa alides. A opção 1 corresponde a D, efetivou-se, efectivides, efetivou-se. A 2 corresponde à letra C, farides, tornou-se. A 3, a opção 3, amacides, corresponde à letra E, acumulou-se. E a opção 4, a questão 4, disvastides, corresponde à letra A, propagou-se, disvastides, propagou-se. Logicamente, a 5 fica muito fácil, né? Alides significa filiou-se. Bom, meus amigos, este foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado as questões e coloquem lá nos nossos comentários quantos pontos vocês fizeram, como é que foi, se ficou muito difícil, se está muito fácil. Um grande abraço para vocês. Bom, queridos amigos, agradeço a todos que ficaram até este momento no nosso vídeo. Peço a vocês que, se possível, deem o like, por favor, que compartilhem com seus amigos, que coloquem suas opiniões nos comentários, falem aquilo que vocês pensem, digam se acertaram ou não no quiz que nós fizemos e espero que isso tenha contribuído para o estudo do Esperanto que vocês estão fazendo. Esqueci de uma coisa, se inscrevam, por favor. Aqueles que quiserem, que acharem que é interessante, inscrevam-se, isso ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.